Shalom, shalom. O Eterno te abençoe e te guarde. Hoje o Eterno falou algo ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês. Me edificou, me abençoou, então eu acredito que vá abençoar outras pessoas também. O tema daquilo que eu quero falar com vocês nesse momento é como eliminar o sofrimento. Como eliminar o sofrimento. Leiamos Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão e, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, exclamou em oração: Nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. O Eterno deu, ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando nós lemos esta palavra, quando nós meditamos nessa palavra, uma parte desse versículo, ela sobressaltou aos nossos olhos e trouxe um regozijo à nossa alma. É a parte que diz: Nu deixei o ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Por trás dessa frase, dessa fala, desse texto, existe um contexto de vida muito grande. Existe uma cultura, existe um aprendizado, existem muitos ensinamentos. Por trás dessa fala de Jó, existe uma vida e que traz grandes revelações, traz grandes ensinamentos. O que realmente Jó quis dizer: nu deixei o ventre da minha mãe e nu eu partirei dessa terra. Ele quer dizer exatamente que ele não é dono de nada, que ele não tem nada. Que somente uma pessoa que reconhece que ela não tem nada e que ela não é dono de nada, é que ela pode dizer: o Eterno deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim, nu eu voltarei. Sem nada eu vim, sem nada eu voltarei. Estamos vivendo um momento onde é ensinado a angariar, a ter. E Jó vem na contramão nos ensinar o oposto. Não que seja proibido ter, mas nós temos que viver como se não tivéssemos. Com certeza, essa era a cultura da época, pelo menos para Jó. E isso é que vai eliminar, ou pelo menos minimizar o sofrimento. Pelo menos minimizar o sofrimento. O texto vai dizer assim: ao ouvir tudo isso seria o quê? O que Jó ouviu, de fato? O que Jó ouviu antes dele liberar essa palavra? Nu eu saí da minha mãe, e nu eu partirei dessa terra. O que ele ouviu? Quais são as notícias que chegaram a ele? No versículo 14, diz que seu gado e jumentos foram roubados e os empregados foram mortos. Até os empregados foram mortos. No versículo 16, diz que fogo dos céus matou as ovelhas e os servos que cuidavam das ovelhas. Veja que nem os empregados, nem os servos de Jó foram poupados. Os caldeus roubaram, no versículo 17, os caldeus roubaram os camelos e mataram os servos. Veja que em 3 versículos ele está recebendo somente notícia ruim e a morte dos seus empregados. Mas no versículo 18 é o ápice. Todos os seus filhos são mortos num só dia. Todos os seus filhos são mortos num só dia. O homem recebe 4 notícias desastrosas. E o que sai da boca dele? Nu saí do ventre da minha mãe. Ou seja, eu não tinha gado, eu não tinha jumento, eu não tinha ovelha, eu não tinha empregado, eu não tinha filhos. Nu, eu saí do ventre da minha mãe sem nada disso. E sem essas coisas eu retornarei.
ou eu partirei dessa terra. É a pessoa não estar apegada às coisas que conquistou. É o desapego. É isso que Jó está nos ensinando. É isso que essa palavra está nos ensinando. Porque esse apego às coisas, aos bens, esse apego exacerbado é que nos traz o sofrimento no momento de perda. Agora, quando nós entendemos que foi o Eterno que nos deu todas essas coisas e que a hora que Ele quiser Ele vai tirar e nós já ficamos preparados para isso, isso vai eliminar ou minimizar o nosso sofrimento. Sofremos porque nos apegamos. Sofremos porque somos possessivos. Sofremos porque achamos que somos dono, mas não somos. Nós saímos do ventre. E nós partiremos dessa terra, ou sem nada. Ainda que você ganhe muito nessa terra, conquiste, mas você vai partir sem nada. Todas as coisas vão ficar, então não há motivo para acharmos que somos donos de alguma coisa. É isso o ensinamento que o Jó está nos dando. O Eterno deu, Ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Por quê? Porque é dele. Não é meu. Não é meu, não é seu, não é nosso, é dele. Todas as coisas são dele. No seu interior, Jó já tinha trabalhado essa questão. Ele já tinha se convencido de alguma forma que ele não era dono de nada. Porque ele saiu do ventre da sua mãe. É isso que minimizou, pelo menos, na pior das hipóteses, minimizou o sofrimento de Jó. Porque eu não posso dizer que ele não sofreu. Seria muita incoerência. Mas o fato dele saber que tudo vem de Deus e que tudo volta para Deus, isso minimizou o sofrimento. Eu saí do ventre. Sem nada, eu partirei dessa terra. Quando nós entendemos isso, por pior que seja a nossa perda, a gente sofre menos. Sofremos justamente porque somos possessivos. Este ensinamento é estranho à nossa cultura, aos dias de hoje, que ensina a ter, a possuir, a acumular. Mas isso com certeza era ensinado. Com certeza, de alguma forma, Jó absorveu esse ensinamento. E veja o que Paulo diz. Livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas. Não tendo, mas possuindo tudo. Não tendo, mas possuindo tudo. Esse não tendo e possuindo tudo é exatamente essa verdade implantada no meu coração, no seu, no nosso, que precisa ser implantada. E não tendo nada, eu possuo tudo. Não tendo nada, todas as coisas vão chegar às nossas mãos. Nós não precisamos correr atrás das coisas. O importante é inserir dentro de nós que nós não temos nada. Que ainda que estejamos abastados, mas não temos nada. Este é o ensinamento de Paulo. E olha o que Yeshua diz em Lucas 14, 26. Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha como Yeshua endossa. Olha como ele complementa este ensinamento. Olha como ele contribui com esse ensinamento. Olha como ele coloca as coisas no devido lugar. Olha como ele contribui para que eu e você amemos a Deus sobre todas as coisas. Coisas são coisas. E Deus deve estar acima de todas as coisas em nossas vidas. Todas as coisas.
Conclusão e aplicação. Jó amou o Eterno acima de todas essas coisas. Isso de fato. Porque quando ele recebe aquela notícia, quando ele ouve tudo aquilo, e ele libera essa palavra, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Então ele está dizendo, aliás, ele ainda complementa, louvado seja o nome do Eterno. Então ele está dizendo, eu amo o Eterno acima de todas as coisas. Eu amo o Eterno acima de todas as coisas. Isso é maravilhoso. E é isso que nós precisamos fazer. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 a 31. Irmãos, o que desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia sobremaneira. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que estão tristes, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não houvesse alegria ou alcançado a felicidade. Os que podem comprar o que desejam, como se não possuíssem. Os que se beneficiam dos produtos desse mundo, como se não tivesse acesso a nada. Porque a forma presente deste mundo está se transformando. O que significa a forma presente desse mundo? Significa que está acabando. Significa que o tempo está abreviando, que as coisas estão culminando para o fim. Então, viva como se não vivesse. Se você tem filhos, como se não tivesse. Tem esposa, como se não tivesse. Tem dinheiro, como se não tivesse. Viva como se não tivesse. Para quê? Para que você possa viver as coisas do reino. Para que você possa viver as coisas espirituais. E não gastar tempo exacerbado com as coisas físicas. Com as coisas terrenas. Para que você não gaste a sua vida envolvida com as coisas dessa terra. Mas para que você gaste a sua vida com as coisas envolvidas do reino. É isso que esse texto está nos ensinando. É isso que toda essa mensagem quer nos ensinar. É que eu devo viver essa vida como se eu não pudesse vivê-la. Se eu tenho, vivo como se não tivesse. É isso que nós precisamos aprender. Porque fazendo isso, nós vamos eliminar muito sofrimento da nossa vida. Nós vamos eliminar muita dificuldade da nossa vida. Porque viveremos como se não tivéssemos nada. E quem não tem nada, não perde nada. Quem não tem nada, não perde nada. Só perde quem tem. E quem tem, sofre porque perdeu. Então viva como se você não tivesse nada. Para que caso perca, sofra menos. Esta é a palavra do Eterno para nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Yeshua, o Mashiach.